Eu acho que tudo nasceu pelo gosto mesmo de estudar, na verdade. Então, comecei me apaixonando pela engenharia biomédica e eu comecei a gostar da biologia molecular, dos bichos. E aí fiquei indo e me deixei levar para esse caminho. Foi bem na faculdade que eu encarei bem esse gosto pela ciência, sim. E acho que é mais tipo de curiosidade, na verdade, de conhecer mais coisas das que eu sabia no momento. Foi levando um passo para outro, mas foi assim, bem de curiosidade mesmo. O começo foi a engenharia biomédica, estava bem apaixonada com anatomia, fisiologia humana. E aí depois fui encaminhando para as doenças, para os patógenos que geram doenças humanas. E aí começou o amor pelos micro-organismos, os patógenos, os parasitas especificamente, e aí comecei o meu trabalho com tripanossoma. Foi na Colômbia, eu fiz faculdade na Universidade de Antioquia, lá no Medellín. Aí eu fiz engenharia biomédica e comecei com a área de biosensores, na parte clínica, de diagnóstico de doenças. Depois eu fiz mestrado lá na Colômbia também, em engenharia biomédica, me aprofundando mais no dispositivo para a detecção de tuberculose. Então depois eu fui ficando mais focada na parte de biomarcadores de patologia, de doenças. E aí fui um pouco mais para a parte molecular de conhecer como é que os patógenos eles conseguem desenvolver uma doença humana. E por casualidade foi que fiquei na área de tripanossomas. Mas foi bem assim, que procurando moléculas que fossem alvos para enfermedades. Aqui no Brasil foi pela USP, na verdade, que é uma das melhores universidades de Latinoamérica. E foi a primeira opção que eu escolhi para fazer o meu doutorado. São os tripanossomas, no específico o Trypanosoma brucei, e a gente está estudando a biologia do metabolismo de replicação de DNA. A pergunta que a gente está focando agora a pesquisa é conhecer os mecanismos de resposta que tem um parasita para lidar com os danos no DNA, especificamente quebras. Então é assim, eu gero uns danos controlados no genoma dele, e eu olho para os mecanismos que ele ativa em resposta a esses danos e como ele consegue consertar esses danos no DNA. É para a gente encontrar um mecanismo, caracterizar, identificar alguns alvos que a gente possa usar para tirar dele essa capacidade de reparar, por exemplo, o DNA. A gente foca no começo como é que essas quebras afetam a replicação de DNA. Então a gente olha, por exemplo, para marcadores de dano de DNA clássicos, quebras de dupla fita. A gente incorpora análogos, por exemplo, fluorescentes para a gente olhar na microscopia esses fragmentos de DNA ou quantificar na citometria essa fluorescência que indica que aqueles danos param na síntese de DNA por quebra, por exemplo. Olhando para a inibição de incorporação de um análogo típico nesse caso a gente usa timidina, análogos de timidina que são marcados fluorescentes para ver também se ele incorpora ou não, se ele para de incorporar aquele análogo em resposta àquelas quebras que a gente está gerando. E depois a gente vai indo para olhar o mecanismo, como é que ele vai reparando. Então depois a gente olha se ele faz recrutamento de proteínas de reparo de uma via específica que já é conhecida, por exemplo, em células de mamífero ou outros organismos eucariotos, e a gente vai procurando para essas células, por essas proteínas, se elas estão chegando lá naquele local e como é a dinâmica delas se ligar naquele lugar para começar a reparar o DNA. Estou bem no meio do doutorado agora, estou olhando já para o mecanismo, a cinética do mecanismo. A gente já tem identificado, por exemplo, algumas proteínas que participam desse reparo, algumas das vias clássicas que se disparam no parasita, que ele ativa para reparar aquele DNA. Então a gente já tem caracterizado algumas coisas e está olhando já mais para o mecanismo de controle de ciclo celular. Quais são outras proteínas que controlam esse processo? Primeiro, o conhecimento básico, que não se tem desses mecanismos nesses organismos. É o primeiro um trabalho bem descritivo, assim, coisas que não se conhecem do parasita no momento, então a gente faz essa caracterização. Depois a gente está tentando comparar como são essas vias com outros organismos, que de diferente eles têm, para conseguir aproveitar essas diferenças, talvez para ser usadas como alvos possivelmente terapêuticos.
Eu acho muito importante porque isso leva assim, um tipo de desenvolvimento rápido da cultura e sociedade. Eu acho que a escolha mesmo de você ir para a ciência, você desenvolver pesquisa, isso faz com que a sua juventude, as crianças, e uma opção de vida que deve ser implementada, deve ser acolhida. Precisa de investimento sim, precisa de infraestrutura sim, mas eu acho que é possível fazer e chegar aos níveis de pesquisa que tem os países já com um nível de desenvolvimento maior. A inspiração primeira foi os meus pais, que eles sempre eles foram atrás da minha curiosidade, sempre alimentando a minha curiosidade. Eu sou muito curiosa, na verdade, não sou assim bem tranquila, sou bem curiosa. Então eu vejo que coisas começam a acontecer de uma forma esquisita, eu vou lá, vou ver, olhar o que acontece. Então a minha própria curiosidade. Na parte científica, eu acho que é admiração, assim, as pessoas que trabalham com DNA, absolutamente, eu acho uma molécula maravilhosa. Então tem o Watson, tem o Crick, que são bem assim os primeiros pessoas que começaram a trabalhar com DNA. Tem agora as pessoas que trabalham com reparo de DNA, acho também uma coisa maravilhosa, porque tem essas engenharia tão particular dessa molécula que faz que seja fascinante de estudar. Não é uma profissão fácil, não é uma escolha fácil para você se dedicar a ser cientista ou o acadêmico, não é fácil de fazer. Você tem que estar preparado para a frustração e a pressão para resistir esse tipo de coisas. Mas no final acho que a recompensa é muito, muito interessante, assim, porque é alimentar a sua curiosidade.